eu tenho muita curiosidade em relação às suas escolhas para cinema, porque tirando um outro filme são projetos assim com nomes bem autorais, Heitor Dália, eu tomei nota também do Carlos Archimba, né, o finado o Carlão, o Cláudio Assis, e entrevistando a Laís, ela me falou que esse projeto veio primeiro com uma conversa que você teve com ela querendo trabalhar junto, Sim. né? E eu tenho muita curiosidade de saber, né, a respeito dessas escolhas que você faz de cinema com esses cineastas autorais. Você faz essa divisão, televisão eu quero atingir massas e cinema eu quero trabalhar em projetos que são mais intimistas, digamos assim. Eu acho que essa divisão acontece naturalmente, mas eu sou apaixonado por cinema e no Brasil eu acho que a gente tem um cinema autoral muito potente, temos grandes autores e autoras, e é uma coisa, um desejo que eu fui sempre buscando o equilíbrio. Hoje em dia o mundo do cinema e da televisão, a gente tem as séries, né? Tá tudo bem misturado e eu acho isso muito positivo, mas se você for parar para olhar para o nosso cenário há 20 anos atrás, 15 anos atrás, tinha uma divisão, quase um preconceito de um território com o outro. Então, o meu desejo sempre foi construir pontes e aprender com diferentes autores e diferentes diretores, roteiristas, atores, técnicas diferentes de se fazer cinema, de interpretação. Eu me considero um cara bem autodidata, fui amadurecendo à frente do público, né? E tenho muito orgulho dessas escolhas, de ter tido a sorte de poder trabalhar com esses profissionais que você citou e vários outros, como o Belmonte. É uma lista longa de pessoas bacanas, Felipe Bragança. Uhum. E eu quero perguntar como foi o processo de composição de Dom Pedro, no sentido de que é uma figura que todos conhecem desde o período escolar, mas aqui é retratado um período que meio que não existe na biografia dele, né, que é a Travessia do Atlântico. E eu tenho a impressão que você faz uma composição com um ar bastante contemporâneo nesse filme de época, no sentido do Dom Pedro quase ser uma figura deslocada em relação à interação com outros personagens, até mesmo em relação à postura. Ele não é um Dom Pedro com aquela postura imperial assim que se espera, eu tenho essa impressão. Eu acho que você misturou o lugar da forma da linguagem, né, que foi uma linguagem que a Laís Bodansky, nossa diretora e roteirista, trouxe, junto com Pedro Marques, né, que é o nosso fotógrafo, com o da interpretação. Quando a gente desconstrói o Dom Pedro, que é conhecido nas salas de aula, pelo menos, porque me apresentaram ele como um grande herói, a Laís escolhe no roteiro esse recorte no qual ele é expulso do Brasil. Então a gente convida o espectador para... Isso é verdade, isso não é uma imaginação. Dom Pedro era epilético, ele a princípio teve sífilis e impotência, teve muitas alucinações. A gente discute machismo estrutural, né, através da violência do homem achando que era dono dos corpos das mulheres. A gente fala desse cara que tinha ideias liberais e ao mesmo tempo era um ditador quando ficava inseguro. E a gente fala desse cara que de muitas maneiras era contraditório na forma como se apresentava. Não era um estrategista político, era avesso a protocolos e era sim um estrategista militar, fã de Napoleão. Então esse lugar que a gente imagina ele com a farda, como você mesmo fala, com essa postura, eu acho que, e gosto de acreditar que não era necessariamente a verdade, assim. E o nosso filme retrata isso, convidando a não conhecer uma estátua de bronze, não conhecer um herói, mas sim conhecer um ser humano e um pouco o retrato do nosso Brasil atual. Obrigado, Cauã, pela entrevista. Que isso, espero que você tenha gostado do filme. Claro que você sim. Que bom. Parabéns. Obrigado.